Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Bom, pessoal, meu nome é Felipe Bisael, como já foi dito, sou marido de Vanessa, minha querida esposa, não pôde estar aqui hoje, assim como foi falado pelo Zago, né? Tenho 3 filhas, a mais velha é a Lívia, é uma loirinha, né? Bem loirinha, dizem que é parecida comigo, né? Então, a Lívia, ela tem 6 anos, tenho a Rafaela, que tem 4 anos, e a pequena Sofia, que tem 1 ano e 6 meses, estão saindo os dentinhos todos da boca. Então, o bebê, nessa época, ela fica bastante agitada. Enfim, minha esposa teve que ficar lá dando uma ajudinha. Então, pessoal, eu venho com a tarefa de falar aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu gosto muito de falar isso, porque eu olhando hoje, uma retrospectiva dos meus primeiros contatos, né, com os fatos e a realidade da vida, eu percebo a mão de Deus me conduzindo, sem querer ficar espiritualizando tudo, mas quando eu olho a minha retrospectiva, eu não consigo deixar de perceber a mão de Deus conduzindo a minha vida, e ela só é possível se nós permitirmos essa ação. O nosso Senhor é um Senhor que Ele respeita muito a decisão que nós tomamos. Bom, eu nasci em um lar humilde, um lar pobre, uma família que são pessoas evangélicas. Tenho um avô que trabalhou muitos anos na metalurgia, na indústria, mas em paralelo ele também fazia um trabalho de evangelização, ali naquela região de São Leopoldo, toda a região do Vale dos Sinos, que é onde eu nasci. Então, em São Leopoldo, que é chamado berço da imigração alemã, ali desenvolvi a minha infância, estudei em escolas públicas e tive acesso ao conhecimento, e muito influenciado e incentivado pela minha mãe, uma jovem senhora que decidiu estudar o magistério, é sempre muito estudiosa, uma mulher muito inteligente, e que me ensinou a ler e escrever antes de entrar na escola. Então, ali eu tive essa oportunidade de sentir o gostinho pelo conhecimento, de aprender, de buscar, através do estudo, através das letras, dos livros, aquilo que poderia me tornar algo diferente do que o meu contexto prometia para a minha vida. Vocês têm o conhecimento de que se explica que o indivíduo ele é fruto do seu meio. A pessoa, ela tem uma perspectiva a partir daquilo que está ao seu entorno. É assim que acontece. Muito dificilmente uma pessoa que vamos dizer assim, desenvolve o seu intelecto, a sua vida familiar, os seus valores em um ambiente hostil, dificilmente ela vai conseguir sair dali e trilhar caminhos diferentes. Então, na minha vida, as coisas aconteceram, então, tentando quebrar esses paradigmas. Entrei na escola, comecei a estudar, e ali eu sabia que eu deveria sempre tirar boas notas, enfim, aprender, e algo me despertava na minha mente, porque eu percebia situações na minha volta, situações muito tristes de amigos, crianças e familiares que viviam uma situação muito difícil, talvez ali logo tendo seus pais envolvidos com drogas. Me criei numa comunidade muito pobre da região de São Leopoldo, e eu tentando estudar, tentando desenvolver a minha vida, mas eu via que todas as pessoas que estavam na minha volta sofriam uma opressão muito grande. E eu concentrei a minha energia, as minhas energias, obrigado, irmão Sérgio, concentrei as minhas energias em entender qual seria o melhor caminho para a minha vida. Isso estamos falando de uma criança de 8 anos de idade. E eu olhava e percebia que, se eu dedicasse a minha vida a Deus, se eu resolvesse trilhar um caminho que me afastasse daquele ciclo, daquele convívio, daquele contexto, eu poderia romper algumas barreiras.
Com 11 anos de idade, iniciei a minha vida musical na igreja. Lá nós temos um trabalho muito lindo de integração social através da música. Lá nós ensinamos música gratuitamente às pessoas, a Assembleia de Deus de São Leopoldo. Hoje eu sou o superintendente de música da igreja naquela cidade. Meu pastor Adalberto, que também sabe que eu estou aqui, manda um abraço para todos vocês. Ele mantém esse trabalho com muito amor. E ali é o momento onde não importa a classe social, não importa a origem, não importa a condição socioeconômica, não importa até mesmo a crença. Basta a pessoa querer aprender música. Então a pessoa vai até aquele local, tem um maestro, pessoas habilitadas para ensinar a teoria musical e ensinar então os instrumentos. E eu comecei a me envolver naquele meio. E tive uma paixão muito grande pelas coisas de Deus. Enquanto adolescente e jovem, aquele jovenzinho ali de 15, 16 anos, dediquei todo o meu tempo, tudo que era possível, para expressar o meu amor a Deus e as coisas de Deus, mas estudando muito também. Com 16 anos já estava me formando na escola técnica, e surgiu a possibilidade de estagiar na indústria. A escola técnica foi uma decisão muito acertada na minha vida, porque para um jovem, uma pessoa sem muita perspectiva, talvez naquele momento, de se formar logo em uma faculdade, a escola técnica se tornou uma alternativa muito interessante. Por que eu digo isso? Porque eu sempre tive muita vontade de vencer na vida. Eu tenho no meu coração e na minha vida, na minha essência, uma vontade muito grande de alcançar os meus sonhos, meus objetivos. Isso me acompanha desde cedo. E eu vi através das escrituras, da palavra de Deus, e ali era ensinado pelas professoras de educação bíblica infantil, que existia um jovem chamado José que sonhava, que existiam homens de Deus que obtiveram seus resultados de sucesso através da perspectiva de, primeiro, acreditar que é possível, desenvolver as ações necessárias para atingir o sucesso e, no fato, então, do sucesso, aproveitar todas as oportunidades. Isso começou a ser impregnado em mim muito cedo. Com 11 anos de idade, estou falando um pouquinho rápido, quero aproveitar o tempo, tá? Com 11 anos de idade, eu vi que tinha um vizinho meu lá que ele fazia trabalhos de construção civil, construía casas, enfim. Meu pai não exigia que eu trabalhasse. Hoje eu olho, meu Deus, eu tenho um irmão fez 14 anos, eu não consigo imaginar ele trabalhando. Eu com 11 anos, eu disse assim, não, eu vou falar com esse vizinho, porque de repente eu posso ganhar um trocado aí, eu quero conquistar algumas coisas, enfim. E fui lá e me ofereci para ele, para ajudar ele como servente de pedreiro, tá? Isso eu estou falando para vocês de vontade, de força, de disposição em vencer, sem olhar para as dificuldades. Essa é a mensagem que eu quero trazer através dessas questões. Então, com 11 anos de idade, me dispus, fui até esta pessoa, ele me deu a primeira oportunidade profissional que eu tive. Lógico que ele não exigiu muito de mim, me ensinou algumas coisas, eu ganhava ali um trocadinho e já estava muito feliz. Depois disso, eu sempre desenvolvi algumas coisas, enfim, eu tinha habilidade com desenho, então eu desenvolvi da seguinte forma. Eu desenhava os times, os símbolos de times de futebol da Europa, enfim, do Brasil afora, e colocava em cima daqueles botõezinhos. Sabe aqueles futebol de botão? Quem conhece futebol de botão já viu, né? Então eu gostava muito daquilo, e eu era campeão disso. Então eu comprava lá no R$1,99 6 times por R$1,99. Eu colocava então os símbolos lindos, novinhos, eu desenhava e vendia cada time a R$1. Então eu ia fazendo, sempre a minha vida foi assim, inovando e achando formas de obter dinheiro, enfim, né? Eu disse para vocês que eu me formei então na escola técnica, fui estagiar, na minha primeira oportunidade então para entrar na indústria. E eu entrei na indústria, logo com 16 anos, passou o período do estágio, tinha uns 20 estagiários naquela empresa e 5 vagas, eu consegui entrar naquelas vagas e comecei a galgar os meus níveis. Fiz todos os cursos que eram possíveis para a minha área de atuação, que era o controle de qualidade.
Tive uma ascensão, logo passei a técnico, a inspetor e logo a supervisor. Com 22 anos de idade, já era supervisor do controle de qualidade da Coester, automação ali em São Leopoldo. A Coester é o mesmo que o seu Oscar Coester, fundador, o inventor do aeromóvel, este veículo, né, que está hoje fazendo esse transporte extraordinário. Eu gostei muito da indústria, me apaixonei, mas eu entendia que ali eu estava limitado a uma condição, e eu queria muito mais. Entrei para a universidade, comecei a estudar engenharia, comecei a me aperfeiçoar cada vez mais, e quando eu meio que expressava algumas questões, como que eu vou fazer para crescer? Eu ia para o meu diretor e explicava e dizia, olha, você está se aperfeiçoando bastante, mas me parece que para ficar onde você está. E eu colocava todas essas questões para Deus, e eu, no meu íntimo, no meu interior, eu clamava a Deus que eu queria que Ele me desse os caminhos para a vida. E eu realmente, essa vontade de vencer, ela me fazia muitas vezes ficar aflito, porque aquela condição apenas de empregado me limitava nos sonhos da minha vida. Eu buscava em Deus essas questões. Casei com 19 anos, e aos 22 anos eu tive uma experiência que para mim foi uma experiência muito dolorosa, onde eu e minha jovem esposa, também 2 jovens, muito jovens, não tivemos maturidade suficiente para conduzir, então, o nosso matrimônio, e rompemos, nos divorciamos. Foi algo muito dolorido na minha vida. E eu fui aos pés do Senhor, pedi respostas para a minha vida, porque eu me via numa situação que eu não conseguia profissionalmente conquistar os meus sonhos, e a minha vida emocional já estava, então, sendo ali dilacerada. Veio para mim uma proposta nesta época, nesta mesma época. Veio um pastor dos Estados Unidos, e em torno de 2003, 2004, em finalzinho de 2003, e este pastor me viu regendo a orquestra da minha igreja. E no final da reunião ele me chama e diz assim: eu tenho uma proposta para te fazer. Você vai comigo lá para Tampa, na Flórida. Eu vou te ajudar a se adaptar, de repente ter algum emprego lá. E você só tem que dar um jeito de ir até os Estados Unidos. Vá com visto de turista. Lá a gente consegue depois te orientar como fazer o visto para trabalho. Enfim, e nós abrimos as portas para você nos Estados Unidos. Para um jovem simples, cheio de sonhos, aquilo para mim pareceu a coisa mais especial, algo extraordinário na minha vida. Porque imagine um jovem de classe média baixa tendo a possibilidade de ir para os Estados Unidos e construir lá uma carreira profissional, algo que muita gente faz até ilegalmente. Eu poderia ir legalmente. Ao mesmo tempo que dava aquela dor de olhar toda uma história que a gente vem construindo, ter que mudar tudo, enfim, momento muito crítico na vida, na minha vida. E eu fui me aconselhar com um homem de Deus, meu pastor. Sentei um dia e disse assim: pastor, eu preciso conversar contigo. Ele sentou, falou comigo, e aí eu cheguei para ele dessa forma: pastor Adalberto, eu preciso do seu conselho. A minha vida está assim, 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 eu tenho sonhos, essa situação toda que está envolvida na minha vida, e agora aparece essa oportunidade. Só que eu quero o conselho de um homem de Deus. Estou buscando a resposta em Deus, porque eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Submeter as suas vontades à vontade de Deus é um passo muito importante na vida de um homem. E a gente espera que um pastor, principalmente assembleiano, ele vai abrir a Bíblia, levanta as mãos para o céu, de repente desce um anjo, a gente imagina logo que vai ser algo assim sobrenatural. Meus irmãos, meus amigos, amigas, aquele homem teve um conselho
realmente de pai, de amigo, de um homem de Deus. Ele disse assim: Felipe, você vem trilhando uma carreira na indústria, com 23 anos, eu já tinha 7 anos de experiência na indústria, já tinha me aperfeiçoado em praticamente todos os cursos de aperfeiçoamento que era possível ter, já obtinha uma qualificação como inspetor laudista dentro do segmento de Petrobras, da rede de óleo e gás, e estava ali galgando níveis para realmente alcançar alguns objetivos dentro da indústria. Ele disse assim para mim: Felipe, hoje você é um profissional destacado. Você me falou que você coloca currículos em vários lugares, as pessoas não te contratam porque você tem um currículo acima do que as pessoas estão procurando para a vaga que você procura. Então, eu te digo o seguinte: se você for para os Estados Unidos hoje, você tem que ir lá com já uma condição de trabalho de pelo menos $3.000. Acertadinho, $3.000. Se não, porque você vai apenas como estrangeiro, como um latino, como uma pessoa que está fora do seu habitat para tentar brilhar no meio da multidão. Aqui você já vem seguindo essa carreira. Você escolhe, você decide, avalia bem, mas a palavra que eu tenho para te dizer é essa. E eu saí do escritório do meu pastor e fui orar. Tive paz no meu coração, esperei mais um pouquinho. Logo em seguida, eu fui, então, fui sugado, vamos dizer assim, pela indústria do petróleo, da construção naval e offshore. Como eu já tinha essas qualificações, no Rio de Janeiro estava sendo construída a P-54, com uma plataforma de petróleo, de produção, perfuração, enfim, e lá no estaleiro Mauá, em Niterói, e mudou a minha vida, assim, num estalar de dedos. Eu me preparei muito para construir e criar uma oportunidade. E quando a oportunidade apareceu, eu estava pronto para ela. E nessa oportunidade eu obtive ganhos, remuneração, que eram 15 vezes mais do que eu ganhava na indústria em São Leopoldo. Aquilo, para mim, foi algo muito interessante. Eu comecei a sentir o gosto, então, a possibilidade de romper aqueles paradigmas que a minha infância, a minha adolescência, até então, estavam me causando algumas barreiras. Mas eu estava disposto a ouvir a voz de Deus na minha vida. Fui para Niterói, trabalhei em 3 obras lá, construção da plataforma de Mexilhão também, falei, a P-54 foi a primeira empresa, me destaquei rapidamente em todas as atividades que eu fazia. E quando tive também uma passagem, falando uma linguagem assim, quando eles pegam uma plataforma de petróleo, trazem ela também para o dique, para o estaleiro. Então, eu participei de uma obra também de transformação de uma plataforma de petróleo, que ela era de perfuração em uma plataforma de produção. Então, foram 3 obras de plataformas de petróleo que eu pude experimentar em 2 anos no Rio de Janeiro. Lá, eu me destaquei, então, neste meu segmento, neste novo segmento. Mas olha que interessante, queridos convidados, pessoas que aqui vieram para ouvir o testemunho de um jovem empresário. Hoje eu tenho 32 anos e faz 8 anos que eu venho, então, empreendendo e desenvolvendo a minha atividade como empresário. Eu saí do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Lá não conhecia uma alma viva, uma alma daquelas que estavam ao meu redor, não conhecia ninguém. E eu dizia assim para Deus: poxa, eu não conheço ninguém, o meu desenvolvimento aqui vai ser muito difícil. E quando eu chegava na obra e pegava aquelas plantas, que uma coisa é você estudar, entender, conhecer, você tentar ver algumas informações, outra coisa é você estar dentro da situação. E eu dizia assim para Deus: abra minha mente, Senhor, eu quero entender isso tudo aqui que está acontecendo. Eu me preparei, eu estudei, mas agora são muitos projetos, muitas plantas, muitas normas, normas em alemão para traduzir, normas em inglês, interagir com pessoas de várias
regiões do país e de fora do país. Então, eu estava ali tendo minha primeira experiência transcultural, né? E o Senhor, Ele foi maravilhoso comigo. Eu não entendo que eu teria capacidade de, em pouco tempo, porque a minha adaptação foi muito rápida. Eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro, em 2 meses, queridos, em 2 meses, eu já estava dominando a situação em que eu estava envolvido. Lembra, Deus faz alguns milagres. Não, eu creio em milagres, tá? Eu creio que o Senhor cura, eu creio que Ele transforma uma situação adversa. É possível, através da fé, nós obtermos alguns resultados muito interessantes. Mas é necessário que nós venhamos dar um passo. Isso que eu estou falando para vocês é que eu venho me preparando. Então, eu cheguei naquela situação, eu tinha algumas informações na minha mão, pedi a Deus que Ele me desse graça e coragem para enfrentar aquela situação muito difícil, nova, e eu tive a oportunidade, então, de florescer em um mercado diferente. Comecei, então, a me aperfeiçoar cada vez mais, e quando foi fundado o Polo Naval de Pernambuco, em Suape, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para Suape, é algo extraordinário aquele empreendimento. Eu fui convidado e fui indicado para participar do início dos empreendimentos do Polo Naval, lá em Suape. É um estaleiro extraordinário, um equipamento grandioso, uma linha de produção de navios que o Brasil precisava realmente, tem sido mal gerido, infelizmente, nos últimos anos, mas ali em 2007 para 2008, então foi o início disso tudo. Estou contando para vocês, 2008, fui para Pernambuco, indicado para trabalhar, iniciar ali, novamente, um projeto muito audacioso, um projeto, um sonho, que era a reestruturação da frota, da história do Brasil na indústria naval. Que o Brasil, na década de 80, finalzinho de 70 e década de 80, foi um país muito importante na indústria naval mundial. E veio perdendo força nas décadas seguintes, e então, ali em 2005 em diante, começou a se estruturar para se tornar uma referência na indústria naval novamente. E eu estava lá em Pernambuco, participando daquele empreendimento, e a primeira coisa que eu vi, me convidaram para trabalhar no estaleiro, para desenvolver o novo projeto, P55, e quando eu chego naquele estado, não existia estaleiro. Existiam algumas colunas de concreto, era tudo ainda um sonho. E eu fui para lá, para enxergar, perceber e avaliar se eu realmente queria ficar naquele lugar. Fui, então, avaliei aquela situação toda, fiquei um pouco assustado que o estaleiro não existia ainda, as estradas não estavam prontas, toda a infraestrutura era muito precária ainda. E, primeiro impacto, aqui não é possível realizar nada. Segunda avaliação, é um momento para apostar, para investir em algo que pode dar muito certo. E eu pedi a direção de Deus mais uma vez na minha vida, e a decisão foi me mudar para Pernambuco com a minha família. Resultado dessa história, a minha filha mais velha nasceu no Rio de Janeiro, e as 2 mais novas nasceram em Pernambuco. Então, hoje moramos em São Leopoldo, há 10 meses retornamos para São Leopoldo, um período de 1 ano, 1 ano e meio que abriu agora para retornar para São Leopoldo. Em 2009, fazia um pouco menos de 1 ano que eu estava em Pernambuco, surgiu a possibilidade, me convidaram para que eu pudesse treinar pessoas que tivessem o mesmo perfil que eu, enfim, desenvolvesse aquelas atividades, e eu fiz a proposta de fornecer mão de obra. Constituí a minha primeira empresa, foi, graças a Deus, um sucesso. Tive uma projeção naquele mercado e abri uma outra empresa de consultoria, então vim atuando com 2 empresas. Chegamos no auge, lá em Pernambuco, a ter 150 funcionários
entre as duas empresas, proporcionando que pessoas que não tinham perspectiva, lá naquela região, pernambucanos, enfim, que estavam ali sendo apenas chamados para trabalhos mais simples, porque a mão de obra qualificada não existia em tanta quantidade, já recém estava iniciando, mas através da nossa empresa nós geramos então um perfil, uma metodologia de treinamento e colocamos essas pessoas através deste perfil. Foi, graças a Deus, um sucesso, tem sido até hoje. As principais empresas de metal mecânica do Nordeste nós atendemos, também no Rio de Janeiro, e desenvolvendo alguns relacionamentos aqui no Rio Grande do Sul também, para essa área naval, offshore, construção de navios, plataformas de petróleo, também refinarias. Tá? Percebam que tudo isso nasce de um sonho. Todas as questões de dificuldade que um ser humano possa enfrentar na vida, elas são naturais do percurso da vida. Basta que nós nos coloquemos em uma posição com espírito de vencedor para que essas dificuldades elas se tornem talvez pequenas. Eu digo o seguinte, não estou aqui para dar talvez aqui o caminho do sucesso, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é dizer que há possibilidade de enfrentarmos as dificuldades da vida de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito otimista, e pedindo sempre a Deus que Ele nos dê essa direção, porque essa luz de Deus que vem iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, os nossos sentimentos, ela é necessária, e as pessoas sabem que é necessário isso, mas é necessário que nós possamos também nos posicionar e pedir isso, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha por nós. Quando nós estamos então enxergando o mercado de uma forma como empreendedores, entendendo que existem oportunidades, existem formas de colocar pessoas, de gerar negócios, de gerar renda, riqueza, através de algumas lacunas e necessidades do mercado, nós estamos ali nos posicionando para que acharmos pessoas que precisem de uma oportunidade e que nós também possamos, então, essas pessoas trabalham conosco para as nossas empresas, para os nossos projetos, para desenvolver algo. E o que me mexe muito é que o Senhor, o nosso Deus, Ele se coloca de uma maneira muito simples e humilde para nós. Ele nos chama de filhos, Ele nos chama de amigos, Ele nos chama de escolhidos. Quando uma nação ela vai às urnas, é isso que vai acontecer daqui 2 semanas, deposita lá o seu voto e diz assim: eu quero que tal pessoa seja o meu governante. Mas a palavra de Deus diz que nós somos eleitos de Deus. Então, quem deu o voto de confiança a nós foi o próprio Criador, foi o próprio Senhor, o próprio Deus. E Ele também, eu quero trazer agora a vocês este texto lindo, que eu gosto muito, e que tem aplicado na minha vida, que está em Isaías 64:4, que diz assim, Isaías 64:4, você pode anotar e ler em casa e depois meditar um pouquinho mais. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, olha só, e nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Este Deus é um Deus que está disposto a trabalhar por nós, pelos nossos negócios, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pela nossa família. Não vou ficar enumerando todos as dificuldades que tive na minha vida. Isso aí talvez possa contribuir para mostrar que a gente tem dificuldades, enfim. Lembra que eu falei que lá em 2003, eu tive um problema familiar, certo? Depois tive um segundo casamento, aquele casamento foi muito curto e também não deu certo.
Aí você se depara, talvez, com muito dinheiro e com situação familiar em crise. Não é possível ser feliz dessa forma. Ou talvez com a família muito bem e com os negócios em crise. É muito complicado. E se você estiver com a família bem, com os seus negócios muito bem e com a sua alma sedenta? Há doenças na mente, no corpo, que são de ordem espiritual. Há espaços vulneráveis na nossa mente, em função de traumas, em função de situações de adversidades, que nos vulnerabilizam. E é esse momento, e é esse espaço vulnerável que o mundo espiritual usa para nos abater. Tá? Então, quando nós chamamos o Deus, o Senhor, o Criador, eu gosto de falar do meu amado Salvador Jesus Cristo, que tem me acompanhado desde a minha infância e tem sido meu socorro em todos os momentos da minha vida. Ele vem para curar, para consertar essas situações difíceis que nós vivemos. Basta um convite, basta abrir o coração. Então, num determinado momento da minha vida, eu dizia assim: Senhor, eu tenho 2 casamentos que não deram certo. Eu estou com sucesso profissional, mas a minha vida está difícil. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu te peço, eu te clamo. Eu quero ter uma família. E foi um momento muito interessante que eu e a minha primeira esposa pudemos nos reconciliar. Entenda que a vida de cada um tem as suas particularidades. Não quero aqui colocar isto como sendo algo imperativo, não. Mas eu clamei ao meu Deus num momento de angústia familiar, emocional, sentimental, e o Senhor uniu novamente eu e a minha esposa, a minha legítima esposa, e pudemos ali nos reconquistar, reacender a paixão, o amor. A família então pôde estar ali unida e geramos mais 2 filhas. E graças ao Senhor Jesus, hoje nós temos a nossa família abençoada, né? Criamos nossas filhas nos caminhos do Senhor. São 3 meninas, eu falei para vocês, e isso me traz muito contentamento, ter um lar que serve ao Senhor, ter um lar onde a paz de Cristo habita, onde mesmo com dificuldades, onde mesmo com, às vezes, o mercado está em crise, o varejo agora enfrenta a maior crise dos últimos 17 anos, a indústria está em declínio, você vê os índices não são muito animadores, aí você entra para o seu ramo de negócio, parece que seus concorrentes estão enfrentando muitos problemas, porque quando só você enfrenta um problema, e você olha para os seus concorrentes, eles estão bem, é mais fácil de resolver. Opa, eu tenho que consertar alguma coisa que está errada nos meus negócios. Mas quando todo um contexto está em declínio, enfim, é porque existe algo maior acontecendo. Você pode ter a fórmula do sucesso na mão, mas as coisas não ajudam, as circunstâncias, o contexto. Aí vem aquele primeiro momento. O contexto. O mar revolto. As grandes tempestades não são aquelas que estão no exterior, e é assim que eu entendo à luz da Bíblia. Mas as tempestades principais, a sensação de caos é aquela que está dentro do indivíduo. Tem um momento em que Jesus estava num barco com seus discípulos e o mar começou a ficar muito revoltoso. O mar começou a se agitar de uma forma que o barco parecia que ia naufragar. Estavam os seus discípulos e o Senhor Jesus, diz em Mateus, ele estava dormindo. Estava lá, deitadinho, dormindo. E os discípulos apavorados chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, como é que pode o Senhor estar dormindo aí? É uma situação como essa? Olha o caos que está.
E eu acho muito interessante essa expressão que alguém diz assim: Jesus lentamente acorda, se espreguiça e olha, todo mundo apavorado, né? As pessoas estavam colocando dentro delas um pavor muito maior do que a situação externa. Então, aquela tempestade interna, ou seja, se você sofre uma tempestade no interior, é muito difícil de você conseguir controlar algo no exterior. E Jesus levanta, olha, levanta a mão e diz assim: aquieta-te vento e aquieta-te mar. E logo houve bonança, toda aquela situação de caos se transformou em paz e bonança. Por que Jesus pôde dar essa palavra de aquieta-te mar, aquieta-te vento, tempestade, caos, crise, situação de adversidade, problemas, depressão, angústia, síndromes? Aquietam-te, porque havia uma paz imensa dentro de Cristo, e Ele pôde, através desta paz imensa que havia dentro dele, trazer a paz para o exterior. E quando o Senhor Ele nos traz a visão de que nós devemos ter a paz que há em Cristo, é porque esta paz fará com que nós possamos corrigir os nossos dilemas. Eu gosto muito de uma ilustração, estou dentro do meu tempo, quero passar essa ilustração que eu acho muito linda, falando sobre paz, queridos, sobre paz. Viaje comigo para um reino onde há um grande rei, um conquistador, alguém que tem muitas riquezas, tem muito sucesso, alguém que subjugou muitas nações e conquistou para si muitas posses. E este rei, ele tem uma indagação profunda no seu interior, ele quer saber o que é paz. A paz é algo que ele não compreende, apesar de tudo que possui. E ali ele busca então entender o que é aquilo, e alguns conselheiros do rei dizem: através dos artistas, você pode talvez, através da arte, obter a resposta sobre paz. Então foram convocados os 2 melhores pintores de tela do reino. E aqueles 2 pintores foram colocados diante do rei, um à sua esquerda e outro à direita do rei. E o rei, assentado no seu trono, deu o sinal para que o primeiro daqueles artistas, um artista plástico, um pintor, com toda a sua habilidade, pudesse desenvolver através da sua arte o conceito, a concepção de paz. E ele começou pintando então com um lindo azul, colinas, uma cachoeira que descia, e aí um riozinho maravilhoso. Olha só que paz maravilhosa, Pássaros, pouquíssimas nuvens, um sol lindo, e alguns animais, enfim, uma brisa suave, ia pintando aquele quadro belíssimo, um quadro extraordinário, belo, um quadro vistoso, algo que pudesse simbolizar a paz. E o rei gostou muito do resultado e disse: realmente é um quadro muito lindo, é um quadro que simboliza muita paz. E aí foi o segundo artista, olha só. Aquele artista puxa logo na sua aquarela o pincel na cor preta e começa a tocar o preto na tela. E aquelas pessoas que estão ao redor do rei, os conselheiros, as pessoas, enfim, que estão ao redor, começam a pensar: essa pessoa, ele não entendeu o que o rei pediu. O rei pediu que pudesse ser expressada a paz, e ele pegou o pincel e jogou a preta. Eu acho que ele escolheu a cor errada. Não é possível. Ele puxa então preto e faz alguns tons de cinza e começa a pintar um cenário caótico, um cenário de tempestade, de raios, um cenário tenebroso e com árvores balançando ao vento e as pessoas disseram: o rei vai mandar matar, ele está insultando o rei vai entender o que com um quadro destes?
Mas o rei espera, e como num último retoque, aquele artista, ele desenha numa daquelas árvores um ninho de pássaros, e naquele detalhe, os pássaros estão cantando. E o rei, então, deu oportunidade para que o artista pudesse se explicar. Ele disse assim: meu rei, para mim, a verdadeira paz é aquela, porque mesmo uma situação muito difícil, num momento de dilema, de tempestade, de caos, aqueles pássaros estão louvando ao seu Criador, porque eles têm plena confiança no seu Criador. E aquele rei, ele pôde entender então o que é a verdadeira paz. Parece um paradigma você ter paz em meio à tempestade, mas é uma escolha que nós temos no mundo espiritual, é uma escolha que nós temos no dia a dia, de decidir encarar os desafios da vida com alegria, com otimismo e com as óticas da fé, porque fé é aquilo que nos faz entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode decidir aniquilar-se com a dificuldade, você pode decidir destruir-se emocionalmente com as dificuldades, ou você pode aproveitar o momento de adversidade, entender pela sua compreensão, pelo seu raciocínio complexo, por vários ângulos, as situações que estão envolvendo, e adquirir dali um crescimento maravilhoso, adquirir dali então a possibilidade de ampliar a vida, os negócios, os sentimentos, e se fortalecer. É uma decisão individual. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Na trajetória da nossa vida, nós temos, lá no início, muitos sonhos. Sonhos de construir, talvez, uma carreira, uma família, um nome, conquistar. Cada um tem os seus sonhos. E há quem diga que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Aquilo que você acredita para a sua vida, aquilo que você espera para a sua vida. Mas no decorrer da vida, no decorrer da caminhada, nós somos forçados e sentimos-nos forçados a abandonar os nossos sonhos. E nessa trajetória da vida, algumas coisas não são exatamente como a gente espera que sejam. Começam a vir coisas muito mais difíceis a cada vez, é assim. Mas o importante, queridos, é que nós não deixemos de sonhar nenhum instante. Ninguém, nada pode nos tirar da rota dos nossos sonhos. Talvez os pesadelos sejam aqueles que sejam presentes na vida de alguém aqui. Talvez os pesadelos dos mais diversos, eu não sei aquilo que passa no interior da tua vida, do teu coração, da sua mente, se é um dilema familiar, financeiro, se é um problema de crise emocional, enfim, se é com a sua saúde. Mas o fato é que nós temos um Deus que está disposto a trabalhar por nós, em todas as áreas da nossa vida. Assim como em Isaías 64:4 diz que não se viu, nem se ouviu desde a antiguidade um Deus que trabalhe por nós, como nosso Deus. A decisão é deixar que, é uma questão de inteligência até, se Deus tem o melhor por mim, para mim, por que não deixar que Ele faça então esse melhor? Nós temos algumas escolhas na vida, e a escolha por Deus na nossa vida, e pedir para que Ele seja próximo de nós,
essa é a escolha mais acertada de todas. Não importa quantas faculdades você tenha, não importa quantos sucessos na sua trajetória você tenha conquistado, se na sua vida você enfrentar um dilema tão grande que a sua mente talvez não seja capaz de processar e com as suas próprias forças você não tenha condições de resolver, aí é o momento talvez que você entenda que Deus vai fazer toda a diferença. Eu sei que eu falo aqui para uma plateia de pessoas inteligentes, de pessoas que têm a compreensão de que precisam estar mais próximos de Deus. Quando a gente enxerga as pessoas, eu tenho na minha vida, eu tenho sido muito intenso na minha vida, muito intenso. O Senhor me colocou, graças à sua bondade, numa situação em que eu pude realizar os meus sonhos, muitos dos meus sonhos e muitas coisas que nem sonhava, nem imaginava sonhar. Então, aquela perspectiva em onde eu estava, o Senhor me fez superar, crescer e desenvolver muito além daquilo que eu podia imaginar. Lógico que hoje nós temos sonhos muito maiores, temos uma vida toda pela frente, queremos sonhar muito. Mas algo vai fazer toda a diferença a partir da atitude. E eu quero encerrar a minha participação explicando a história de um homem com a sua filha. Aquele homem, ele estava nos seus afazeres quando chega a sua filha. Diante dele, começa a reclamar da vida. Começa a reclamar da vida, que as coisas estão difíceis, que não é possível realizar, que, enfim, isso e aquilo. Sabe como é que é? Dificuldades. E aquele pai, lentamente, sem falar nada, pega sua filha e diz assim: eu quero te ensinar algo. E pegou 3 panelas, encheu de água e colocou sobre chamas, sobre fogareiros. E aqueles fogareiros começaram a ferver a água. Então, lentamente, ele pegou 3 ingredientes: ovos crus, cenouras cruas e café em situação ainda de bruto ainda, né? E pegou os grãos do café. Então ele pegou primeiramente os ovos e colocou naquele primeiro caldeirão. Posteriormente ele pegou as cenouras e colocou no segundo caldeirão. E por último o café e colocou naquela outra panela, naquela outra caldeira. E começou a ferver, e deixou algum tempo, e aquela filha já estava meio agoniada, sabe como é que é, enfim, o que é isso, né? Mas esperou por final. No final, então, aquele pai, muito sábio, retirou os ovos e colocou num prato. Retirou as cenouras e colocou num outro prato. E retirou o café e despejou em uma xícara, em uma caneca. E aí disse assim para sua filha: você lembra como que é um ovo cru? Sim, ele é frágil, quebra, todo molengo, enfim, beleza. Então agora eu gostaria que você quebrasse esse ovo. E ela quebra aquela casca dura, enfim, e abre por dentro, está rijo, está endurecido. E pega a cenoura e diz assim: você lembra como que era a cenoura crua, antes de passar por esse processo da água fervendo? Sim, ela é muito dura, muito rígida. Pois é, agora ela está maleável, está molinha. E o café, ele simplesmente coloriu toda a água, toda a panela, e está agora dentro de um copo. E ele deixou esfriar um pouco e pediu para que ela pudesse provar cada um deles. E a experiência foi então que o café estava saboroso, a cenoura havia se amolecido e o ovo endurecido. Tá, Felipe, mas vamos lá, coloca isso na prática, o que isso quer dizer?
Então aquele pai falou para sua filha: minha filha, todos os 3 ingredientes passaram pelo mesmo processo. Todos eles passaram por um processo muito intenso. Água efervescida, água acima de 100 graus, uma condição bastante intensa para esses ingredientes. O ovo, ele era mole, ele era frágil, e passado essa experiência, o ovo se endureceu até o seu interior. A cenoura, ela era muito dura, mas passado pelo mesmo processo, ela se tornou frágil, se tornou maleável, se tornou, transformou todas as suas características e se fragilizou. E o café, ele simplesmente, ele preencheu todo o seu ambiente, liberou o melhor do seu aroma e dá prazer para aquele que bebe. A minha pergunta para você é a seguinte: como que você é nos momentos de adversidade? Você tem a capacidade de passar pelas adversidades, influenciar positivamente aqueles que estão à sua volta, gerar sabor e bom aroma? Ou você se descaracteriza totalmente mediante as circunstâncias da vida? Essa é uma reflexão que você pode fazer no seu interior. Eu gostei muito disso e acho que nós podemos avaliar, porque é uma escolha que nós fazemos. Tudo está na nossa mente, tudo está aqui dentro. Os problemas, as dificuldades, a crise, tudo está dentro da nossa mente, e a solução também está aqui dentro. O Criador, ele é um ser supremo, maravilhoso, que nos fez com intelecto e com capacidade de desenvolver soluções para os momentos de adversidade. Então a escolha em realizar os teus sonhos, em sair da crise, ou em vulnerabilizar-se, deixar de realizar, ser um sucesso ou ser um fracasso, está dentro da sua mente. E se você convidar o Senhor para iluminar a sua mente, eu acredito que Ele vai nos dar força para vencermos toda e qualquer adversidade. Você pode fazer um sinal assim, dizendo que acredita nisso? Certo? Então tá bom, pessoal. Eu gostaria, neste momento, de encerrar minha participação, e eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem me ouvido. Hoje estava preparando minhas coisas, enfim, hoje foi um dia intenso no escritório. Amanhã cedinho eu vou para o Rio de Janeiro, passo a semana lá. Mas eu entendi que a minha vinda aqui, ela deveria ser para proporcionar e somar às pessoas que aqui viessem algo de Deus, algo positivo. Apesar da minha pouca idade, 32 anos, ainda temos tantas coisas pela frente, né? Mas temos tido algumas experiências para trocar. E eu costumo dizer que não tem ninguém que saiba tanto que não tenha nada que aprender, e também não tenha nada que saiba tão pouco que não tenha nada que ensinar. Então nós estamos aqui trocando experiências. Assim como estou falando, poderia estar com a mesma humildade ouvindo quem estivesse falando. Mas eu gostaria de convidar-vos a meditar. Se você puder, do jeito que você está sentado mesmo, fechar os teus olhos por um instante, por gentileza, feche os teus olhos. Você pode inclinar a sua cabeça. E eu gostaria de pedir para que você, neste momento, exercitasse a gratidão. Gostaria que você exercitasse a gratidão à vida, a gratidão a Deus. Se você disser que você não tem nada do que agradecer, talvez a tristeza seja tão profunda, eu quero te pedir que você agradeça pela sua vida. Gostaria que você agradecesse pelo dia que você nasceu.
Isso no mundo espiritual é muito importante. Agradecer pelo dia que você nasceu, porque você não nasceu fruto do acaso. Deus, desde a concepção do ser humano, Ele traça um caminho, um plano e um projeto de vitória e de vida. Jesus tem vida e vida com abundância, querido. Jesus tem vida e vida com abundância, querida amiga, querido amigo. Acontece que o mundo espiritual, ele se movimenta para nos induzir a todo instante. E você pode ouvir o mundo das trevas, o mundo maligno, ou o mundo da luz, o mundo o mundo espiritual divino. Mas com os teus olhos fechados neste momento, agradeça. Porque quando você agradece pelo dia que você nasceu, você está abençoando todos os seus dias, toda a sua existência e ainda os dias do porvir. Quando você abençoa a sua vida, você se torna um canal de bênção para a vida daqueles que se comunicarão e terão relacionamento contigo. E neste momento em que você está agradecendo e desenvolvendo a gratidão, e eu quero que você entenda que a gratidão, ela desperta dentro da nossa mente e no nosso organismo uma sensação de prazer e de felicidade. Nós começamos a atrair coisas boas para a nossa vida. E esta noite que aqui estamos, eu clamo ao Espírito Santo de Deus, que venha governar as nossas mentes, as nossas decisões, que o intelecto, que a consciência e que o inconsciente possam ser sanados pelo Espírito Santo de Deus. Pai amado, eu te peço, Senhor, que as emoções das pessoas que aqui estão possam ser sanadas, possam ser conduzidas pela tua vontade, porque de ti procedem as saídas da vida. É o Senhor que nos dá sabedoria para viver, avançar e superar. Nós falamos de superação, nós falamos que acreditar e crer no Senhor é a melhor saída para as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que com teu Espírito Santo ajude-nos a tomar as melhores decisões para as nossas vidas. Seja nos negócios, seja na família, seja na vida, seja na vida pessoal, naquele momento em que a pessoa se depara com ela mesma, que ali ela possa encontrar a verdadeira paz, para fazer jorrar do seu interior o poder necessário para exalar a paz ao seu exterior. Você pode levantar os seus olhos, a sua mente, sua cabeça. Coloque a sua mão no seu coração, por gentileza, neste momento, assim comigo. Graças a Deus, graças a Deus. Você consegue sentir aí o palpitar do seu coração? Você consegue fazer isso? Você percebe que essa máquina maravilhosa que está no seu peito, este músculo, a fonte da tua vida, o coração, ele está pulsando. Isso é um milagre de Deus na tua vida. Nós não conhecemos a trajetória do amanhã. Nós planejamos, sonhamos e projetamos e pensamos várias coisas. O que eu quero te convidar neste momento, com a mão no seu coração, e isso é algo que remete ao teu íntimo, ao teu interior, é que você coloque a partir de agora todos os seus projetos diante de Deus. Gostaria de pedir que você, neste momento, repetisse assim comigo: Senhor Jesus, graças a Ti por este lindo dia, por este encontro, pelas coisas que ouvimos e pelas possibilidades que temos. Quero entregar a Ti, meu Jesus, o meu amanhã, o meu futuro.
obrigado, graças a Deus. Mestre, eu preciso